Boa tarde, boa tarde a todos. Estamos para mais um encontro de estudo e reflexões acerca dos ensinamentos de Jesus, à luz da nossa doutrina espírita, nessa tarefa que abraçamos de divulgação do Espiritismo. E desde já agradecemos o convite feito pela Casa Instituto Beneficente Emmanuel, que nos confiou a condução dessa tarefa. E para iniciarmos a nossa tarde de reflexão, vamos fazer a nossa prece inicial. Pedimos que todos fechem os olhos levemente, elevando os pensamentos ao alto, mentalizando a figura meiga do nosso Mestre Jesus, para assim dizer: Senhor da vida, retornamos para a realização de mais uma tarefa e para mais um encontro contigo, Senhor, onde te pedimos, Mestre, que derrame sobre todos nós as luzes fecundas do teu imenso amor. Que nos ampare, Senhor, com a tua misericórdia, permitindo que os bons espíritos que trabalham em teu nome possam continuar nos amparando, nos assistindo, nos intuindo, para que possamos realizar da melhor forma possível a tarefa de estudo da tarde de hoje. Que estejamos, Senhor, com mentes e corações abertos, receptivos, para a melhor compreensão da reflexão de hoje. E te pedimos, Mestre, que continue conosco, nos amparando hoje e sempre. Assim seja. Conforme já foi divulgado pela casa, hoje nós iremos fazer uma reflexão acerca de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, localizado lá no capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas, nos seus itens 6 e 7, que Kardec intitulou A Fé Religiosa, Condição da Fé Inabalável. É justamente nesse trecho do Evangelho, capítulo 19, itens 6 e 7, que Kardec traz as conceituações de fé cega e de fé raciocinada, que entendemos se tratar de conceituações muito úteis para aqueles que se interessam pelo estudo da doutrina espírita, para aqueles que se interessam em aprender o Evangelho de Jesus. E como de costume, nós partimos dessas considerações iniciais, sempre buscando a conceituação do tema que está sendo abordado. Quando nos propomos a falar da fé cega e da fé raciocinada, nos vem logo à mente conhecermos o conceito da palavra fé. E recorrendo ao dicionário, à luz da nossa língua patriar, da nossa pátria, nossa língua pátria, encontramos lá que fé é a crença absoluta na existência ou veracidade de certo fato. Convicção íntima. Observemos esse conceito gramatical. Fé é a crença absoluta na existência ou veracidade de certo fato. Convicção íntima. De imediato a gente vai perceber que esse conceito, à luz da língua portuguesa, não faz nenhuma menção às questões religiosas. Vejam que coisa importante. Em nenhum momento está dito que a fé ela tem um caráter exclusivamente religioso. E quando a gente recorre
ao Evangelho segundo o Espiritismo, nesse item 6, que está sendo o objeto de reflexão na tarde de hoje, nós vamos encontrar Kardec escrevendo da seguinte maneira: no seu aspecto religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões, e todas elas têm os seus artigos de fé. Vejam que, da forma que Kardec coloca aqui na obra, há uma sintonia, há uma coadoração com o que está sendo colocado no dicionário. Porque Kardec fala que a fé, no seu aspecto religioso, é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Isso nos indica, isso nos faz refletir e perceber que a fé, ela tem uma certa completude, uma certa amplitude. Ela tem diversos aspectos, não apenas o aspecto religioso. Então, por exemplo, quando uma pessoa estabelece um projeto qualquer, seja passar no vestibular, um concurso público, um projeto de fazer uma viagem, o projeto de chegar a um determinado patamar dentro da sua escalada profissional, e ela acredita que vai conseguir, ela deposita todas as suas forças nessas intenções, ali é uma manifestação de fé, uma crença de que aquilo irá acontecer, aquela vontade segura, aquele empenho certeiro de que aquele intento será alcançado. E isso seria um exemplo de uma manifestação da fé. Mas, na tarde de hoje, a gente vai tratar da fé dentro desse aspecto religioso, e Kardec trata nesse item 6 do capítulo 19, que nós estamos usando para a reflexão da tarde de hoje. Então, a gente vai perceber que todas as religiões têm os seus artigos de fé. E aí, uma questão muito interessante pode vir à tona quando se fala em religião e quando se fala em espiritismo. Porque há uma certa controvérsia dentro do movimento espírita, onde, no início da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, ou salvo engano, me permitam fazer essa ressalva, que talvez o que eu vou falar esteja no início, lá do Livro dos Espíritos, Kardec afirma que o Espiritismo é uma ciência de caráter religioso e filosófico. Quando a gente lê essa frase ao pé da letra, talvez nós sejamos induzidos a não apresentar o Espiritismo como religião, e tão somente só como uma ciência. Dentro do movimento espírita, há muitos companheiros que compreendem dessa forma. Natural? Nada de mais nisso. Respeitemos, entendemos que não há nenhum equívoco de se afirmar que a doutrina espírita é uma ciência e talvez não seja uma religião. Mas preferimos compreender que quando Kardec escreveu naquela época, naquele contexto social, científico ao qual ele estava submetido, apresentar naquele momento o Espiritismo como religião fugiria à sua proposta de elaboração das ideias e a divulgação dessas ideias dentro dos meios acadêmicos e sociais, ao qual ele pretendia divulgar aquela doutrina que nascia. E a conceituação religiosa da época, uma conceituação mais tradicional, mais ortodoxa, que é vigente até hoje, ela entra em certo contraponto com a proposta da doutrina espírita enquanto ciência. Então, se a gente for levar essa conceituação de religião dentro desse ponto de vista mais ortodoxo, tradicional, teológico, não podemos afirmar que a doutrina espírita é uma religião. Mas, dentro da perspectiva de que o papel da religião, que vem do latim religare, que significa religar, e na interpretação teológica significaria religar o homem a Deus,
dentro da perspectiva de que uma das funções, tarefas do Espiritismo é interpretar os ensinamentos morais do Evangelho de Jesus e estimular as criaturas a vivenciar esse ensinamento, nós teremos aí um viés, um aspecto religioso. Ora, se a missão do Espiritismo é transformar a criatura para melhor, colocando que o recurso mais eficaz e excelente para se conseguir esse intento é o Evangelho, e se propõe o Espiritismo a interpretar e estudar o Evangelho, dando-lhe, na medida do possível, a melhor interpretação e profundidade possível, suscitando à criatura esse processo de melhoria moral, nós encontraremos aí, dentro dessa perspectiva, um aspecto religioso muito forte. Mas a gente vai observar não um aspecto religioso convencional, ortodoxo, teológico, com estruturas hierárquicas formadas, com estruturas dogmáticas emaranhadas, embaraçadas umas nas outras, causando até certas complicações do ponto de vista de entendimento. Não. Do ponto de vista religioso, o Espiritismo ele vai procurar relegar o homem a Deus, mas acima de tudo vai permitir que as criaturas humanas se tornem criaturas melhores, moralmente falando. E essa fé, nesse aspecto religioso que Kardec trata aqui, no capítulo 19, tem muito a ver com essa fé que vai permitir que o Espiritismo atinja esse objetivo maior, que é a transformação moral das criaturas humanas através do estudo, da compreensão e da vivência dos ensinamentos de Jesus. Então, quando se diz que o Espiritismo é uma doutrina eminentemente cristã, é porque ela usa como guia e modelo Jesus, porque ela usa os ensinamentos de Jesus para propor às criaturas humanas esse processo de evolução e transformação moral de que todos nós somos carentes, de que todos nós somos necessários. Então, poderemos afirmar sem nenhum tipo de problema que, mesmo sendo uma ciência que tem um aspecto filosófico e também científico, a doutrina espírita passa a ser uma religião a partir do momento que objetiva a transformação moral das criaturas, através dos ensinamentos contidos no Evangelho. Mas, se a gente fala de fé, nós poderíamos, então, tentar descobrir como seria a manifestação dessa fé. E no aspecto religioso, não é nada demais, não seria nenhum absurdo dizer que, religiosamente falando, a gente pode ter fé em Deus. E isso acreditamos ser ponto pacífico. Porém, se temos uma religião, ou temos esse aspecto religioso, ou se exercemos a nossa religiosidade, dentro de um movimento cristão, além de termos fé em Deus, nós poderemos também ter fé em Jesus. Mas só que nós estamos dentro de uma religião cristã e espírita. Então não seria nada demais dizer que, além de termos fé em Deus, devemos também ter fé em Jesus e nos espíritos superiores. Os espíritos elevados, trabalhadores da seara de Jesus, que operam em favor do progresso da humanidade e das criaturas humanas. O que tradicionalmente é conhecido nas religiões seculares como santos. Nós, em Espiritismo, usamos um outro termo para nos referir aos espíritos superiores, ou espíritos de luz. Aqueles espíritos que estão numa elevação intelecto-moral muito maior que a nossa, e que estão subordinados, do ponto de vista da execução das suas tarefas angelicais, estão subordinados diretamente a Jesus, respondem diretamente a Jesus, que é o governador espiritual do orbe terreno. Mas, completando esse raciocínio, religiosamente falando, temos fé em Deus,
Já que somos cristãos, temos fé em Jesus. Já que somos cristãos espíritas, depositaremos nossa fé também nos espíritos superiores, mas poderemos ter fé também em um quarto elemento. Se tivéssemos aqui a possibilidade de lançar um áudio para os senhores, para a plateia, para os ouvintes ouvirem, a gente colocaria aquela musiquinha. Tchan, 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 tchan. Qual seria esse quarto elemento em que nós poderemos depositar a nossa fé? Em nós mesmos. Porque é muito importante a gente ter fé em nós. A gente acreditar que somos filhos de Deus, herdeiros do universo, que trazemos em nós infinitas possibilidades divinas. E a própria doutrina nos esclarece isso. Quando nos informa, quando nos traz o conhecimento de que fomos criados por Deus numa condição de simplicidade e ignorância absoluta, mas que evoluímos, passamos, estagiamos pelos diversos reinos da natureza. Quando conquistamos o livre-arbítrio, a inteligência, o pensamento contínuo e o sentimento, adentramos no reino dos homens. Mas estar no reino dos homens não é a nossa destinação final. Nós haveremos de evoluir, estagiaremos, aprenderemos no reino dos anjos, na condição de espíritos superiores elevados, até atingirmos a perfeição, que seria o grau de espírito puro, tal qual Jesus já o é de muito tempo. Então a gente precisa compreender que temos que ter fé em nós, na nossa capacidade, ou nas nossas capacidades, na nossa inteligência, na nossa bendita inclinação para o bem, para a verdade. Então que tenhamos fé em Deus, que tenhamos fé em Jesus, que acreditemos na espiritualidade maior, mas nunca deixemos de ter fé em nós mesmos. Jesus nos assevera no Evangelho, quando ele diz: vós sois Deus, vós sois luz. Deixai brilhar a vossa luz. Tudo o que faço hoje podereis fazer um dia e muito mais. Esclarecendo lá há 2000 anos, Jesus, que nós temos essas potencialidades, essas luzes divinas todas já em nós, mesmo quem está do latente, aguardando a nossa decisão íntima para dar esse desabrochar, esse despertar. Então acreditemos em nós. Acreditemos na nossa propensão para o bem. Acreditemos na nossa capacidade de realização. E unamos as nossas forças do intelecto e do sentimento para atingirmos os intentos maiores da nossa trajetória evolutiva, notadamente nesse momento que estamos aqui, experienciando na matéria, encharcados no corpo biológico. Mas, já que falamos da fé cega e da fé raciocinada, precisaremos refletir um pouquinho sobre essas conceituações que Kardec traz aqui na obra. Vamos ver textualmente o que Kardec nos esclarece. Iniciando pela fé cega. Ele escreve dessa forma: a fé cega nada examina, aceitando sem controle o falso verdadeiro, e a cada passo se choca com a evidência da razão. Levado ao excesso, produz o fanatismo. A fé cega nada examina, aceitando sem controle o falso e o verdadeiro. O modelo da fé cega, meus irmãos, ele tem algumas particularidades que são, no mínimo, muito interessantes. Nada examina. Tudo é aceito sem o controle da razão. Nós, que fomos criados no interior, que conhecemos um pouco dessas dificuldades que atravessamos em épocas diferentes da de hoje, falamos que a fé cega ela tem um efeito catende. Quem nunca ouviu falar da palavra catende, nossos irmãos lá da cidade de distância que nos assistem, um abraço a Damiana, sabe o que é a catende? Aquele réptil no formato de um lagarto meio cinzento, que quando sai para tomar sol nas pedras, ele fica balançando a cabeça, fazendo um sinal sempre de positivo. O efeito catende é aquele efeito onde a gente sempre está dando sim para tudo. E ora a gente vai dar sim para o que é certo, e ora a gente vai dar sim para o que é errado, para o que é equivocado. Daí está a dificuldade do modelo da fé cega. Porque os adeptos de religiões que adotam o modelo da fé cega estão aceitando tudo como verdade, correndo o risco de aceitar
os equívocos, os erros, os absurdos como sendo verdades. Não é à toa que a própria história da humanidade já nos dá exemplos concretos dos riscos do modelo da fé cega. Quem não já ouviu falar da chamada Guerra Santa? Aquela guerra travada na Idade Média entre muçulmanos e cristãos, onde eles defendiam ali a propriedade da chamada Terra Santa. Milhares de vidas foram cefadas, todas em nome de Deus. Acreditavam os homens daquela época que era da vontade de Deus que seus filhos amados se aniquilassem pelo poder da espada, pelo poder da lança, pelo poder da flecha. A nossa razão nos dias atuais nos leva a crer que Deus, que é infinita bondade, que é infinita justiça, que é infinito amor, jamais ia querer que seus filhos se matassem em nome dele. De um lado, os muçulmanos achando que estavam com a razão em nome de Deus. Do outro lado, os cristãos achando-se que estavam com a razão em nome de Deus. Quem já não ouviu falar, dando aqui outro exemplo, da chamada Santa Inquisição imposta pela Igreja Católica, onde esclarecemos que não estamos aqui fazendo nenhuma crítica. É uma constatação de um fato histórico, onde todos aqueles que contrariavam os interesses da Igreja, que contrariavam as suas ideias, os seus princípios, os seus dogmas, eram convidados, através da força, a desdizerem o que disseram. E se não dissessem, a sentença era a máxima, a capital, a morte. Quantos filósofos, cientistas, químicos, estudiosos, matemáticos foram condenados à morte por não aceitarem de pronto as imposições das ideias do catolicismo vigentes naquela época? Quantos foram os médiuns acusados de bruxos, de feiticeiros, foram condenados a morrer queimados nas fogueiras? Tudo isso em nome de Deus, em nome de uma fé que aceitava tanto falso como verdadeiro, sem o exame crítico da razão. E isso nos leva, de imediato, a entrar no conceito da fé raciocinada, que Kardec traz, vamos ver aqui na íntegra, da seguinte maneira. A fé raciocinada, ela não se prescreve, mas se adquire. Ela fala das verdades espirituais fundamentais e não desta ou daquela crença particular. A fé raciocinada, ela faz o uso da razão. No contraponto, nós vamos localizar e vamos interpretar que Kardec diz que o modelo da fé raciocinada é aquela fé que a criatura humana adquire com o uso da sua inteligência, filtrando as informações, filtrando os conhecimentos, não se submetendo ao risco de aceitar as injustiças, as inverdades, os equívocos em nome dessa fé. É um convite muito forte que é feito para que a gente construa a nossa própria fé, para que ela esteja sedimentada em uma base sólida, em uma base que a gente mesmo teve o trabalho de levantar. É muito desafiador, porque isso nos tira da zona de conforto. E isso nos tira daquela zona de tranquilidade, onde alguém vai lá, diz como é, e talvez pela questão da própria preguiça mental, a gente não tem um trabalho de pensar, não tem um trabalho de raciocinar, não tem um trabalho de estudar, e consequentemente a gente não questiona, aceita tudo. E dentro da doutrina espírita, é muito bom que se diga que é feito o convite dessa fé raciocinada. Dentro da doutrina espírita, não há nenhuma recomendação de aceitar de olhos fechados tudo aquilo que é colocado pelos companheiros que estudam, pelos companheiros que divulgam. É necessário ouvir, é necessário esforço para compreender, mas é necessário que aquele ouvinte use a sua inteligência, o seu raciocínio para saber se há coerência, para saber se procede, para saber se tudo aquilo que está sendo colocado pelo companheiro está devidamente orientado pelas obras, pelos princípios doutrinários que regulam, que orientam a nossa amada doutrina espírita. Então, o espiritismo não há essa questão, não há esse convite de aceitar tudo de olhos fechados. Mas muitas das vezes, meus irmãos,
É o mais fácil, é o mais conveniente. Nós temos 7 dias na semana, cada dia com 24 horas. Nos contentamos de ir à casa espírita uma vez por semana, ficamos lá em torno de 1 hora, ouvimos uma preleção de 45, 50 minutos, talvez 60, e já nos damos por satisfeitos. Porque não queremos nos dar o trabalho de investigar, de estudar, de raciocinar, de questionar. E acreditem, dentro da doutrina espírita, todo questionamento é bem-vindo. Não falamos aqui daquele questionamento que objetiva tumultuar, criar as chamadas intrigas e dissensões. Não. Aquele questionamento feito por quem quer aprender, aquele questionamento feito por quem tem o interesse de se melhorar como criatura, como pessoa, é sempre bem-vindo. Mas isso requer a contribuição daqueles que coordenam as tarefas de estudos, mas requer, acima de tudo, o esforço de cada um. Então, a gente tem que pegar a tarefa com as 2 mãos. Abraçar o trabalho com sacrifício e com renúncias. E nesse esforço, a gente construir a nossa própria fé. Para que ela tenha essa base sólida. Para que ela não seja feita dentro da metodologia antiga, de que eu sei que é assim porque alguém falou. Para que a gente alcance o que Kardec fala aqui, do que Kardec escreve, no finalzinho do item 7. Para crer não basta ver, é necessário, sobretudo, compreender. Para que a gente chegue nesse ponto de dizer, creio porque compreendo. Para que a gente possa, então, dar um significado profundo a uma frase célebre, que está aqui já no finalzinho do item 7, que por mais das vezes a gente vê ela fixada em um banner, essa frase, a gente às vezes a vê pintada em uma parede dentro da casa espírita, mas às vezes a gente não desperta a curiosidade para saber de onde ela foi tirada. E ela está aqui. Anotem, por favor. Capítulo 19, finalzinho do item 7, Kardec escreve. Só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Fé inabalável a que enfrenta a razão. Aquela que é construída pelo uso da inteligência, pelo uso do raciocínio. Aquela que é construída pelo esforço, pelo sacrifício e pelo empreendimento, pela vontade da própria pessoa. Abandonando essa zona de conforto, de que um grupo sabe e que outro grupo está lá para aprender porque não sabe nada. Todos nós somos aprendizes. Todos nós estamos em caminhada terrena. Todos nós necessitamos do ensinamento de Jesus. Mas, obedecendo às leis divinas, Jesus não vai nos impor nada. As religiões existem com tantas diversidades, diversificações, para atender à diversidade das necessidades das criaturas humanas. Por isso que todas as religiões estão certas. Não tem ninguém errado. Elas estão formatadas em conformidade à necessidade das criaturas. Mas dentro da doutrina espírita, há um convite muito forte ao estudo e ao aprendizado. Para que a gente tenha a nossa fé robusta, a nossa fé inabalável, construída pelo esforço próprio. Não porque alguém que estava na tribuna, que fez uso do microfone, que apareceu na palestra do YouTube, falou que é assim, a gente aceitou de primeira. Não. Precisamos ter essa fé raciocinada para que cheguemos a esse ponto de dizer, creio porque compreendo. Diferente da gente dizer, creio porque estava escrito em algum lugar, ou que a gente tenha que dizer, creio porque alguém falou. Então, abandonemos essa preguiça mental que muitas das vezes somos tomados. Atendamos o convite da Casa Espírita, quando elabora um grupo de estudo, temporariamente suspensos por conta da suspensão das atividades presenciais, mas que quando oferece uma tarefa via Instagram, via YouTube, usando as redes sociais, quando traz um companheiro de outra localidade, de outro estado, para tratar um tema importante, e no retorno das nossas atividades presenciais,
quando as portas se reabrirem e os grupos de estudos forem retomados, aloquemos tempo na nossa agenda para se engajar na tarefa de estudo. Porque o conhecimento é um bem inalienável. Ninguém vai tomar de nós. E o conhecimento do Evangelho tem uma vantagem adicional, porque é um conhecimento libertador. É o conhecimento que, se bem compreendido, pode nos proporcionar uma vivência diferenciada. Vivência essa que vai nos trazer o grande benefício de nos tornarmos criaturas melhores. E quando falamos aqui de criaturas melhores, estamos falando no seu aspecto moral. Nada contra aos progressos ou melhorias do aspecto material. Não. Aquele trabalho com honestidade, que pode dar um conforto melhor à sua família, que pode ter uma condição de vida melhor, tudo bem, normal. Faz parte da trajetória do espírito que está encarnado. Mas, acima de tudo, está a necessidade do espírito imortal, que é a necessidade da melhoria moral, que a gente só vai conseguir através do Evangelho. Conforme nos assevera Jesus quando disse: eu sou o caminho para a verdade e a vida. Querendo dizer Jesus que a sua doutrina, vivenciada e falada por ele, que depois foi materializada nos 4 evangelhos, é esse caminho. Esse ensinamento é o caminho para a verdade e a vida, colocando a verdade e a vida como Deus Pai Criador. Jesus em nenhum momento se colocou como ele é a verdade e ele é a vida. Ele coloca o Pai Criador como sendo a verdade e a vida. Mas ele se coloca como o caminho para chegar a essa verdade, essa vida. É quando atingimos o ápice da escala evolutiva, quando atingimos a condição de perfeição moral, na condição de espírito puro, é quando compreenderemos e veremos a Deus em plenitude. Estaremos tão sintonizados com o Pai Celestial que o espírito puro, e nós atingiremos esse ponto, pensará e agirá tal qual o próprio Pai pensa e age. Dá a entender até que Jesus e Deus é a mesma coisa, não é. Mas há uma sintonia, uma simbiose tão forte entre o Espírito puro e Deus, que todo o agir, pensar e fazer do Espírito puro é exatamente igual à vontade do Pai. Daí porque essa afirmativa da doutrina espírita de dizer que o Espírito puro vê e compreende a Deus em plenitude. Porque já tem toda uma estrutura, toda uma aquisição moral que permite agir conforme a vontade do Pai. E nós alcançaremos esse ponto de maturação. É uma questão da gente se dar a oportunidade, da gente acreditar em nós, da gente acreditar em nossas potencialidades divinas, acreditar da nossa grande propensão para o bem, para a verdade. Mas nada vem de graça, porque, como já falamos, Jesus não nos impõe nada. Ele nos dá os recursos, ele nos dá os meios, ele nos dá a oportunidade. Espera que nós, utilizando essas duas grandes potencialidades que nós temos, que é a nossa inteligência e o nosso livre-arbítrio, que a gente decida seguir os seus caminhos. Que a gente decida aprender os valores morais contidos no Evangelho. Que a gente decida pela mudança de conduta. E isso está em nossas mãos. E isso é inevitável. Porque, como já diz a sabedoria popular, quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Então não esperemos a senhora dor bater à nossa porta para aprendermos empurrões da vida, essas verdades imortalísticas que estão contidas no Evangelho. Aprendamos de boa vontade. Aprendamos de bom grado. Nos esforcemos, busquemos, corramos atrás. Usemos a nossa inteligência e nossa boa vontade. Usemos o nosso esforço. Abandonando o velho modelo da fé cega e abraçando a proposta feita por Kardec da fé raciocinada. E assim, meus irmãos, nós vamos encerrando essa oportunidade de reflexão da tarde de hoje, rogando ao nosso Pai Celestial
que continue nos abençoando, nos incluindo, na expectativa de que ela tenha tido algum aproveitamento, primeiramente para esse que vos fala, e consequentemente para os demais que nos assistem e que nos ouvem. Vamos então fazer as nossas rogativas finais para encerrarmos a nossa atividade de reflexão da tarde de hoje. Fechemos nossos olhos levemente, buscando a posição mais confortável possível, onde quer que estejamos, deixando nosso corpo relaxar e a nossa mente se elevar às esferas superiores da vida, buscando entrar em sintonia com os espíritos bons e amigos que sempre estão ao nosso redor, em especial ao nosso anjo de guarda. Elevemos nossos pensamentos. Mentalizemos a figura meiga do nosso Mestre Jesus, para assim dizer: Senhor de todas as horas, meigo Rabi da Galileia, finalizando mais uma tarefa de reflexão acerca dos teus ensinamentos, Senhor. Só nos resta te agradecer pela oportunidade que tivemos de estarmos reunidos em teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua presença, que sempre se dá pela irradiação do teu infinito amor. Obrigado pela presença dos trabalhadores da tua seara de luz, os espíritos superiores, que nos intuem, que nos orientam, e que também derramam sobre todos nós luzes que nos auxiliam. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos refletindo, de estarmos aqui nessa tarde de estudo, quando sabemos que tantos outros assim gostariam de estar, mas não podem por enfrentarem dificuldades. Quantos, Senhor, estão acamados nos leitos domiciliares? Quantos, Senhor, estão nos leitos hospitalares, desejosos de ter essa oportunidade de estar refletindo em torno dos teus ensinamentos, mas não podem. Obrigado, mestre amigo. E aproveitamos, Senhor, para mais uma vez e rogar em favor de toda a humanidade, que atravesse esse momento tão difícil, pandêmico, onde uma doença que se espalha através de um vírus não escolhe cor, raça, credo, condição econômica social. Onde, Senhor, te pedimos que abra as comportas das nossas mentes e corações para melhor compreender qual a mensagem que a vida está querendo nos ensinar através desse processo tão doloroso, pandêmico, que a humanidade toda atravessa. Que estejamos atentos a esses chamamentos, a essa necessidade de nos repensar, do refazer, do enxergar a experiência material com outros olhos. Que estejamos atentos para a necessidade das transformações morais, dos esforços que todo ser humano deve evitar para ter a conduta mais ética e mais moral possível, onde quer que esteja atuando. Que o espírito de solidariedade prevaleça. Que o espírito de viver em comunidade
que significa não pensar somente em si, mas pensar, sobretudo, no próximo, prevaleça. E como nos assevera Chico Xavier, isso também vai passar. E que quando passar, que Deus permita que estejamos na condição de criaturas melhores. Que o nosso Pai Celestial possa nos abençoar, que o nosso amigo e mestre Jesus possa continuar derramando sobre todos nós as luzes fecundas do nosso imenso amor. Fica conosco, mestre amigo. Nos abençoa hoje e sempre. Assim seja. E assim, nós finalizamos mais uma tarde de estudo, mais uma tarefa realizada em nome de Jesus, de reflexão sobre o Evangelho e também em nome da divulgação da nossa amada doutrina. Nosso agradecimento ao IBEM, que nos convidou e nos confiou a tarefa. Nosso agradecimento aos todos amigos e confrades de doutrina espírita que nos acompanham através dessa transmissão. Que Deus nos abençoe e um grande abraço fraterno para todos.